Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Urbicast. Se liga que hoje a gente tá com esses maravilhosos aqui que vieram de Sorocaba só pra conversar com a gente de operações. Então roda a vinheta que esse papo vai ser bem legal. Bom, vamos se apresentar. Pra quem não conhece, nada mais, nada menos com o Renato Visso. Olá, pessoal. O seu nome, sobrenome eu não vou tentar falar, porque pelo amor de Deus, Escolhe um Renan. só. Mas por exemplo, Renato Zino, daí fica mais fácil. Renato Zino, pronto. Que o nome inteiro é impossível. Deus, você pode falar se você quiser. Por Renan favor, se Kiwit Tuzino Camia. Foi a única vez que você... Exatamente. Obrigado. Mas vamos lá, comecem do começo. Como é que vocês conheceram o Urb? Quem são vocês? Podem se apresentar pra galera que tá ouvindo a gente, vendo a Pode gente. falar aí, pode começar. Tá bom. Bem, eu conheci o Urb... Não, primeiro se apresente. Tá bom. Não, Renato Visso, diretor de operações, há um ano e 8 meses. Uma coisa assim. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é. E, bem, como conheci o Urb? Acaso, sorte e cuno virado pra lua. Ah, entendi. Tem que ter essa... Esse é o requisito? Esse é o requisito. Mais ou assim. menos. Mas assim, foi o... Porque você entrou aqui em julho de 2014, certo? Isso, em 2014. Era tudo mato. Então, na verdade, como eu falei, eu comecei no HU em São Paulo. Sim. Com uma tentativa de ter um time de tecnologia em São Paulo. Que o então CTO do HU, que era o Bruno Pereira, que me trouxe pro HU. Sim. Que foi Você já conhecia ele? Já conhecia. O Bruno, ele foi o CTO do HU durante um tempo, acho que 2 anos mais ou menos. E eu conhecia ele por conta da Concrete Solutions, que foi uma consultoria que eu trabalhei bastante tempo. Sim. Ele saiu dessa consultoria, montou a Rivendell, começou a prestar serviço pro Urb. O João gostou dele, e João sendo João, fez a proposta indecente de venha ser o CTO aqui. Vem aqui trabalhar conosco. Exatamente. E aí, passado ali um período, a gente acabou tendo um ajuste de vida. Na verdade, eu saí de uma empresa que eu estava e estava ali no momento meio sem saber o que fazer. Sim. Tinha conta para pagar, faculdade para... Vários boletos, né? Porra, nada motiva mais a gente a trabalhar do que um boleto. Exatamente. E aí o Bruno, ferrou, o que eu faço? Ele, não, Renato, vem trabalhar pro Urb aqui, é bem legal, né? Hotel Urbano na época. A gente tá em plena expansão, entrei no site ali, Hotel Urbano, o que é isso? Não é peixe urbano? Aquela confusão mental básica. Sim. Ainda acontece um pouco, que todo né? mundo tem. Todo mundo tem. Instinto peixe urbano, já se foi. E aí eu olhei e falei assim, legal, trabalhar com viagem, diferente. E vamos lá, vamos ver qual é que é. Nisso eu comecei em São Paulo, na Fidêncio Ramos, que a gente teve um escritório comercial ali. E foi uma experiência muito louca. Primeiro que o meu primeiro PO foi nada menos do que o Carbona, né? A primeira semana minha de HU já chegou a ser Carbona diretamente do Rio para São Paulo, ali dar um oi. Meu Deus. Pra gente começar a fazer um projeto de cruzeiro. A gente queria integrar cruzeiro no Hub. Usando uma tecnologia que hoje já é descontinuada dentro do Hub. Sim. E aí ok, né? Vamos lá, vamos fazer isso aí. Aí a segunda pessoa Aí eu vim pro Rio conhecer, né, a equipe. Mas aí já tinha a empresa aqui no Rio também. Não, Rio... Era Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Tá. São Paulo era só um braço comercial. Entendi. E a gente foi tentar abrir um escritório de tecnologia ali. Sim. E aí eu e mais 3 outros colaboradores. E nenhum deles está mais com a gente. Sim. Acabaram tendo divergências. Sim. Mas dessa turma aí que o Bruno trouxe de São Paulo, eu perseverei. Perseverei e estou aqui até hoje. Está aqui até hoje. E, inclusive, você que trouxe essa alma. Essa joia rara do interior. Sim, nada menos do que Renato. 5 anos depois... Meu Deus. E muitos uísques eu consegui convencer ele. Mas você teve que convencer na base do uísque mesmo, isso é verdade? Inclusive, gente, quem não está ouvindo, quem não está vendo, só está ouvindo, eles são os primeiros a ficar o quê? Bebendo aqui dentro. Você viu? É um podcast especial esse aqui, não é? Especial, gente. Eu Pra acho. vocês. Eu tô na segunda. Refil, né? Refil. Teremos refil. Agora me fala uma coisa, como é que você conheceu o Urb? Quem eres tu? Onde vive? O que come? Então, meu nome é Renato Zino. Vamos só ficar no Zino por enquanto. Tá, por favor. Quando a gente beber mais, a gente estende pros outros nomes. Mas eu sou head de operações hoje, né? Sim. Tô nessa função de hands-on, Tá. que a gente até
comentou aqui, né? Sobre... Mas pode explicar pra galera o que é isso. Porque todo mundo pergunta, mas o que é hands-on, né? Porque... Head é uma coisa difícil de eu falar, porque head é cabeça e também o tamanho da minha cabeça é bem avantajada, daí ferra com tudo, sabe? Mas hands-on... olharzinho que eu já ia zoar. Mas hands-on acabou sendo uma função aí que foi definida, né, quando da minha entrada, por conta também muito do meu histórico de trabalho, de ser realmente muito mão na massa com equipes, pessoas. De estar ali fazendo, né? Você não é só comandando. Conhecer o Urbi, na verdade, eu conheci como cliente, né? Sim. Mas você depois, já tinha viajado com a gente? Já. Na verdade, feito reserva de hotel. Ah, tá. Na verdade, reserva de hotel eu sempre fiz antes mesmo de ter pacote na proporção, né, que tem hoje. Então, eu reservava hotel bastante através do Hotel Urbano até então, né? Sim. Por conta de viagens que eu fazia muito a trabalho também, né? Então, mas conhecer, personificando através de alguém, ou melhor, conhecendo o Renato, foi lá em Sorocaba, porque o meu escritório em Sorocaba era no Mofo, que é o mesmo espaço de coworking, que até hoje o Urbi tem escritório lá onde a gente fica, até então, né? Mas nessa época você não trabalhava no Urbi? Não. Você só conhecia o Renato? Não, e na verdade eu nunca trabalhei com turismo, nunca trabalhei com tecnologia, eu fui abduzido pra cá. Foi tipo intimado na realidade, né? Posso dar uma vírgula? Vai, assim, ó, existe uma definição do HU, primordial pra todo funcionário. Sim. Você sempre tem que estar de olho em pessoas boas e melhores do que você. Claro. E eu tava aqui, Até porque se você tá correndo com os melhores, você pode ser o pior dos melhores, mas ser o melhor dos piores, porra, não tem graça. É verdade, não faz sentido tem graça. E daí a gente se conhecia e o Renato já dava uma bulinada em mim em relação ao trabalho. Que porque delícia. A gente tava sempre em contato ali no escritório também, né? Eu, na verdade, sempre trabalhei com alimentação. Meu primeiro emprego foi como atendente no McDonald's. Gente, olha só isso. Olha só. Você que tá escutando, você tá trabalhando no McDonald's, cara, você pode ser head um dia, só você correr atrás. E dali eu segui, assim, sempre voltado mais pra área de alimentação, mas varejo de um modo geral. Então... Mas antes disso, revendi Avon, trabalhei em cantina de escola. Aquela em tudo que você Avonzinha possa da imaginar. revistinha, né? Exatamente, aquele cheirinho que saía depois de um tempo. E assim, sempre muito, assim, naturalmente eu sempre fui percorrendo esse lado empreendedor, realmente. Sim, tanto sempre até foi de você, né? Foi. Tanto até que daí eu fiz administração, eu quis me especializar, né, em varejo. Eu acabei, né, para encurtar um pouquinho a conversa aqui, mas... assumindo ali a diretoria de operações de uma rede de cafeterias, né? Uma empresa aí de médio porte. Eu cuidava ali de cerca de 80 cafeterias, eram 1.100 colaboradores que eu cuidava. 80 é bastante coisa, né, gente? Isso assim... Porque se você for botar números, tipo, de cada lugar tiver 3 pessoas trabalhando, já são... Entenda, eram 1.100 colaboradores, dava uma média ali de 12 colaboradores por loja. Era bastante gente. E só que como essas cafeterias ficavam, né, em todos os aeroportos no Brasil todo, eu acabava viajando bastante e reservando hotel através do Urbi, entendeu? Que maravilhoso. Eu chegava lá na cidade, eu tinha que me hospedar. Daí era o aplicativo já parcelava, já não sei o quê e tudo mais. Eu nunca gostei daquela hotéis.com porcaria lá. E daí, bom que eu não completei, entendeu? Bom que eu não completei. E daí eu acabei conhecendo assim, mas bom, voltando. Daí eu assumi essa área de operações e tive a oportunidade de montar meu negócio. E até hoje eu tenho a Salchipão, que é uma rede de franquias de hot dog. Inclusive vai trazer aqui pra todo mundo que tá assistindo, vai ter aqui na Arena, vai ter festa com hot dog open pra todo mundo. E eu percorri sempre esse caminho de empreendedorismo, né? Então, eu cheguei a ter vários pontos em aeroportos, em shoppings, operação de eventos também. Mas, em função da pandemia, todas as minhas lojas fecharam, né? No começo, em março de 2020, todas elas. Porque era shopping e aeroporto, né? Então, todo lugar que não tinha movimento. Fechado. Exatamente. Eu não tinha operação de delivery, por exemplo, né? Então, porque os pontos eram sempre ou eventos, que é o pior ainda, ou eventos, ou aeroportos, ou shoppings, tudo que fechou na pandemia. Então, quando foi em março de 2020, eu passei a não fazer nada, né? E tava lá no meu escritório, tava ali no ócio, em Sorocaba, e trocando sempre muito com o Renato, e, né, dado esse histórico aí de cuidar de equipes, enfim, de fazer esse trabalho hands-on, né? Que daí vem a resposta daquilo que a gente tava falando. Eu acredito que minha proposta veio a partir dali também, né? E daí acabei entrando aqui no Urbi em março na verdade, na última semana de fevereiro do ano passado. Então, tem 1 ano aí, 4 meses aproximadamente.
E tô aí cuidando da linha de frente da área de operações, exatamente. Que é quantas pessoas? Quando eu entrei, o nosso headcount estava em 38 colaboradores, hoje são 170. A quantidade de coisa. E ainda vai crescer mais, porque a quantidade de coisa que a gente está vendendo, a quantidade de coisa para operar, é uma coisa assim absurda. Não, mas tudo com parcimônia, porque a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Não, exatamente. Não, eu não acredito que uma coisa que eu tenho conversado muito com a galera de tech é que todo mundo acha, a tecnologia vai tirar nosso emprego. Não vai, cara. Olha só, se a gente tem 100 mil pessoas por operar e uma pessoa só pode operar essas 100 mil, tudo bem. A gente vai ter 100 pessoas para operar tantos mil. E a gente vai operar cada vez mais, cada vez melhor. E aí com mais qualidade também. Não, né? Isso vai dar tempo da pessoa fazer tipo assim, tá, eu já operei todo mundo que eu tenho que operar hoje. O que eu posso fazer de melhor agora? O que eu posso melhorar? Mas a gente tem todo um plano estratégico ali, já montado, pensado, do tipo, ó, conforme a gente vai ganhar a escala aqui, essa galera vai ser passada para outro setor, vão ter outras atribuições, porque cuidar do viajante, a gente tem que continuar cuidando do viajante. Do início ao fim. E quando você fala de cuidar do viajante, tem uma série que não existe tecnologia para otimizar. Não. Você tem que falar com os parceiros, você tem que tem quase uma conta de viajantes versus colaborador que a gente precisa manter como saudável para poder ter escala. Até um nível de satisfação mesmo da experiência, né? Exatamente. Dessa questão de colaborador versus tecnologia, eu acho que muitas funções que são intermediárias, elas podem sim ser substituídas através de automação e através de tecnologia. Mas eu acho que hospitalidade de um modo geral, né? Atendimento, cuidado com o cliente não pode ser modificado por máquina, né? Uma interface, sei lá, de uma plataforma X que faça com que a pessoa tenha uma interação maior, se aproxime mais do produto, é ótimo, é o caminho. Não vai ser a mesma coisa, mas não é um processo humanizado, né? Ali. Então, perfeito, eu acho que uma não tira uma coisa da outra. Eu acredito muito que a tecnologia, eu acho que, tava falando até com outra pessoa de tech também, ela falou que a tecnologia ela veio não só para otimizar as coisas, mas como melhorar. Porque se a pessoa tem mais tempo livre para pensar, às vezes, tem um insight maravilhoso ali que passa para você e vocês conseguem fazer um outro mecanismo que melhora muito mais a vida do viajante, que fica 1000 vezes melhor. Porque se a pessoa não tiver tempo, tiver atolada de coisa para operar, eu tenho 100 mil pessoas para botar num voo. Eu não vou ter tempo para parar para pensar que, cara, eu podia estar fazendo alguma coisa no aplicativo que ela podia, sei lá, entrar no check-in pelo meu próprio aplicativo e aí não ter que estar chegando horas antes do voo. Alguma coisa assim, sabe? Mas, menina, isso aí já dá. É só as companhias nos ajudar. Ali é um papo eterno do me ajuda a te ajudar? Vamos lavar um cada vez a mão do outro, né? Mas vamos lá, vocês falaram como é que conheceram, né? Um pouquinho. O que você estudou administração? Você estudou o quê? Você começou e aí a gente não termina? Não, então, na verdade eu fui pra design porque eu tenho um início da minha vida em publicidade. Ah, é? O lance todo é que eu comecei em produtora de vídeo. Sério? Eu não sabia disso. E depois agência de publicidade. Então, só que eu comecei dentro dessas empresas sendo o IT guy, né? O faz tudo da TI. Sim. E o faz tudo da TI fazia até o sistema. Assim, a primeira grande coisa que eu programei na minha vida foi um esquema de salvar claquete de vídeo. Meu Deus. E a gente usava Betacam. Não sei pra quem é. Sei nem o que é isso. Explica, por favor. Começou os termos. Beta, pelo amor de Deus. Beta era a fita, era o VHS, vamos dizer assim, só que versão de qualidade de produção. Sim. Né, um Full HD. Naquela época. Isso eu tô falando, era um produto da Sony. Sim. Anos 90 ali, até 2005, foi antes da gente ter aqui os maravilhosos câmeras digitais. Era a época que você literalmente gravava tudo. E aí a gente tinha um arquivo de betas ali, com todas as gravações. E, minha filha, imagina... Isso devia dar um trabalho, a quantidade de coisa. Então, era tudo um Excel bizarro lá, que aí a gente fazia o termo que é a decupagem. Existe até hoje esse termo decupar, áudio, enfim, vídeo. Só que você fazia tudo isso na mão, anotando. Eu dava play ali no videocassete e anotava timecode tal, tem a cena tal, falou não sei o quê. Meu Deus! Aí eu... Tranquilo. De boaço, né? Só que o lance é que meu irmão era dessa área de vídeo. E aí eu ali, né, sem o que fazer, queria, na verdade, tudo começou porque eu queria comprar uma placa de vídeo pra poder jogar um videogame. Ah, entendi. Tudo tem uma motivação ali, né? Exatamente.
Daí ele construiu a própria placa de vídeo. Não, mentira! Apesar que hoje em dia eu estudei pra como fazer. Um dia você vai fazer. Eu só preciso de uma bancada grande, que provavelmente eu vou fazer um estrago de pegar fogo ali antes até acertar o esquema elétrico. Então a gente tem que ter uma placa grande e um... Como é que é o nome? Pra apagar fogo? Extintor. Um extintor de incêndio, tá? Show. Mas tá tudo certo, o João já provou que funciona aqui dentro. Isso. Não pode botar fogo que a gente bota no extintor, tá tranquilo. Enfim, aí foi nesse negócio, eu acabei aprendendo programação por conta dos livros técnicos que tinha em casa, que meu irmão fazia esse negócio de escola técnica. Depois eu fui seguir também, fiz a escola técnica. Sim. Mas ali aprendi, né, aquela coisa, dava uma brincada na rua, tinha os livros em casa ali, adolescentes tinham o que fazer, você lia os livros. Gente, adolescente não tinha o que fazer, lia o livro, meu Exatamente, Deus, que adolescente fora da curva, bom, né? cara. Eu tava ali revendendo a Nossa, que as minhas filhas sejam assim, um ótimo Entendeu? adolescente Fazendo uma também. graninha e tal. Você tem noção que minhas filhas, elas venham fazendo doce, eu falo, minhas filhas, daqui a pouquinho, ela fala, ai, mamãe, deixa eu ajudar. Eu falei, daqui a pouco você já vai estar fazendo E é você ótimo. vai estar vendendo, meu Tem amor. que fazer, vender. Eu, hein? Melhor coisa tem que eu ganhar fiz. um dinheiro. Eu ia ali, eu gostava muito de bicicleta nessa época, que eu era adolescente. Sim. Então, ou eu tava andando de bike lá na rampinha? Nas rampinhas, nem era rampinha, minha filha, era um monte de matagal mesmo, que era do lado lá de casa. Vocês dois são de Sorocaba mesmo, sim, né? Sim. Meu Deus do céu. Não vai perceber a caipirice já, né? Eu fico pensando nessas rampinhas, esses matagal. Realmente existia. O R puxado, Ou eu tava ali entediado que tava chovendo e ia ler os livros. Ai, meu Deus, quebrar o balde. Trouxeram cerveja pra gente, você ainda estraga. Vou pra terceira, beijo. Mas enfim. E aí eu aprendi um negócio e falei assim, nossa, tô fazendo esse negócio na mão aqui, dá pra fazer mais fácil. Dá pra a claquete é igual... Ah, lindo, né? Maravilhoso. Dá pra eu fazer com que ele pare na claquete. Eu não consigo ainda fazer, não sei como faz o SR da imagem, né? Que é capturar os textos da imagem. Mas eu sei que detectar se chegou na claquete. Gente. Nossa. Aí eu fiz o esquema que dava o play, ele ia pegando só as claquetes pra mim e eu só tinha que preencher elas. Gente. E assim nasceu o cinema no mundo. Não, assim eu acabei o negócio de organizar o negócio... Charlie Chaplin veio depois. O arquivo morto da empresa. Só que o pessoal não acreditou, porque eu resolvi o negócio lá em uns 3 meses e eles estavam achando que eu ia ficar fazendo eterno, né? Isso, aquela coisa do estagiário. Mas eu fiz o negócio. E nisso eu fui fazendo um monte de sisteminha pra empresa. E no final eu tinha construído um sistema inteiro pra gerenciamento. Gerenciava até o booking das modelos. Meu Deus, A gente mandava o composite da seleção e até a gravação lá. Eu precisava de 50 modelos do jeito tal, porque o roteiro tava pedindo. Mentira. Aí a gente mandava pra agência, a agência falava, eu quero essa, e aprovava. Gente. Isso lá em 2009. Não, antes, 2007. Sério isso? Sério. Meu Deus. E aí, disso eu falei... Só que saí do negócio... Fui pra agência de publicidade, fazer os flash lá, não sei o quê. E aí eu fiz 18 anos e falei assim, computação já sei o básico da coisa aqui. Não quero computação pra fazer agora. Deixa pra depois. Vou estudar design, porque eu não sei, talvez eu goste de desenhar. Eu desenhava umas coisas e tal, um dom que eu não segui. Mas eu achei que seria legal, mais divertido com a minha vida, tentar uma outra coisa antes de tentar computação. Querido, quando o chamado te chama, já era. Você não vai, você não tem outro caminho. Você Dali foi pra... que você começou a design gráfico? Entendi. Até essa eu não sabia, olha. Sabendo em primeira mão. Isso são anos de relação aqui, viu? Meu Deus do céu. Eu não sabia desse detalhe, não. Foi até no casamento. Então. Meu Deus do céu. E aí? Não, e aí, né, nesse negócio todo... Fiz o design gráfico e o meu professor começou a me dar freela de computação, né? Faz o site daqui, faz não sei o quê. Menina, eu ficava indo para São Paulo todo dia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer uma empresa em São Paulo de desenvolvimento, Sim. Tô ganhando dinheiro com isso. Tô vivendo em São Paulo. Vamos tentar para lá. Coisas da vida. Consegui um apartamento em São Paulo. Fui lá, consegui um contrato grande com uma distribuidora de papel para fazer o e-commerce deles. Pô, que legal, hein? E tudo certo. E aí eu conheci uma galera, isso é uma vírgula aqui, que além de tudo isso, lá o negócio de jogo, eu tive um fórum de internet por mais de 4 anos. Meu Deus.
Que era de... E aí dava pra conhecer... Antigamente Orkut, a galera se conhecia com isso, né? Não, era um fórum. Tinha até eu sei lá, Dark Web da vida. Eu tava vendo um cara que... O primeiro cara que desbloqueou o iPhone conheceu nesses fóruns aí, doido da vida. Falava inglês, alemão, a galera tudo se entendia. É outro idioma, né? E aí ele foi encontrar com a pessoa, ele nem acreditou. O cara era de São Paulo. O cara que ele falava há meses na internet, que eles estavam tentando desvendar como é que fazia pra desbloquear aquela porra daquele iPhone. E aí eles conseguiram. E eles se encontraram numa praça. Bizarro. Não é o PH, o Pedro Henrique? Eu não sei, eu acho que deve ser. É o primeiro cara que desbloqueou o iPhone, ganhou um dinheiro. Agora o iPhone paga ele pra não fazer essas porcaria. Eu lembro que ele conseguiu por conta do som. Ele percebeu que tinha um bug no som Você dava play do som. Alguma coisa assim. Mas eu fiquei assim, gente, as pessoas se conheciam. As pessoas faziam coisas absurdas nesses fóruns aí. Não. E você era dono de um. Eu era administrava um. Assim, essa comunidade chegou a ter ativo mais ou menos uns 50 mil membros. Meu Deus do céu. E eu lembro quando eu fui pra São Paulo, né? Eu era maior que aquele grupo do Orkut, eu odeio acordar cedo, sabe? Lembro todo dia. Orkut, inclusive, voltou, né? Sim, essa semana. Já estou na comunidade. O lance eu era o admin do negócio. Ninguém me conhecia. Sim. Aí eu fui pra São Paulo. No que eu fui pra São Paulo, eu falei que eu ia pra São Paulo, no fórum. Menina, fizeram um churrasco. 200 pessoas. Me pagaram tudo. Me bebedaram. E você nem gostou, né? Porque tu pagaram um churrasco, embebedaram você, virou um meet and greet. Aí o que eu fiz? Na primeira semana morando lá, falei assim, todo mundo que quiser, vamos continuar essa noite em São Paulo. Levei as 20 pessoas, botei num apartamento, lá o seu, do Red, de 20 metros quadrados, que só tinha uma cama e 4 colchões, tinha gente dormindo no chão, assim, eu acordei. Na privada, no banheiro, meu Deus do céu. Olha só, sua mãe pode estar escutando isso, tá? Seus futuros filhos vão ver esse vídeo, gente. Os nerds vivem, gente, tá vendo? Eles vivem. Eles vivem. Dão rolês e tal. Usam várias coisas. É bizarro isso, né? Porque às vezes tem gente que não acredita nisso. Pois é. Mas é verdade, gente. Isso é verdade verdadeira. Eles vivem. Inclusive, foi assim que você chamou ele. Conseguiu botar ele pra cá. Porque eu sei que tem uma história de uísque. Eu quero saber dessa história. Meu tá Deus. bom, vamos lá. Apertando o botão pra frente aqui. Do uísque também tem necessidade, mas vamos lá. Vai lá. Começou? Eu vou começar, mas você não é uma vergonha imensa. Eu tenho noção de pé e eu tenho noção de uísque. O resto, nesse meio tempo, não sei. Quero conhecer. Vamos lá, vamos lá. Não, é que é o seguinte, na verdade, o Rei, a gente se conhecia ali do Morro, mas a gente se conhecia muito como amigo antes, porque esse doutor aqui é muito amigo da minha esposa. Sim. Tipo, na verdade, a gente se conheceu... Através dela. Na baladinha, através dela, lá e tal. Baladinha quantos anos atrás? Porque baladinha faz tempo. Não, isso é termo que ele usa, eu não falo essas coisas, entendeu? E eu sou jovem, inclusive. Você é jovem, entendeu? Tá bem, eu sou jovem. Ele é velho. Ele tem um pouco mais de idade. Enfim. Baladinha, sabe? A gente tem um grupo de amigos muito forte, aí começou lá no espaço. Lembra? O espaço de fim de ano. Sim, é. Uma comemoração, um petit comitê, fim de ano. Uma comemoração de fim de ano, confra dos amigos. E a gente tava, né, bebendo horrores o dia todo. Bebendo horrores o dia todo. Caraca, essa galera de tecnologia realmente curte, né, vida? Eu não sou da tecnologia, que eu não sei nem trocar o fundo de tela do celular. Mas você é de alimentos, meu amor. Alimentos curte a vida muito. Mas daí, a gente fez uma festinha de fim de ano. E como se não bastasse, né, aquela festinha acabar naquele momento, porque... né? A vida é uma só. A gente depois continuou bebendo, fomos pra sua casa, né? Sim. Meu Deus do céu. Fomos pra sua casa, mas dali, assim, garrafas e garrafas de uísque, né? Era 10 horas da noite. Coisa assim, a gente passou o dia inteiro, 10 horas, e eu lembro bem desse dia, porque 2 horas da manhã, eu tinha combinado de ir pra um outro bar. Meu Deus! Pra ver uns amigos tocar. Meu Deus! É muito bar, é muita cachaça. Não tem fim nenhum, mas pra encurtar. Daí a gente, quando foi muito tarde tentando trazer um fim. Né, na casa dele, exatamente, na casa dele, bebendo muito e tudo mais, a loucura veio, daí, sei lá, Renato quis saber mais sobre a minha vida. Conta aí. Mas exatamente. Exatamente isso. Daí eu comecei a contar, só que daí eu vou lá atrás, né? Porque eu não sou nada prolixo. Então qualquer história que eu vou contar, tanto até, gente, você que está assistindo, esse podcast vai durar 2 horas e meia, com cortes. E daí assim, eu comecei a contar tudo, assim...
sabe? Do seu cantina de escola. Vida. Exatamente. McDonald's, funcionário do mês no primeiro mês, e não sei o quê, minha franquia de hot dog. Só que eu contei coisas que até então ele não sabia, porque eram coisas de lá atrás, realmente. Eu falando assim, gente, deixa eu até falar, porque todo mundo deve estar achando que eu sou uma senhora. Eu tenho apenas 29 anos. Mas é porque, assim, é uma vivência imensa, entendeu? É porque você soube viver, né? Viveu. Exatamente. Só uma vírgula. Esse grupo de amigos, a gente não fala praticamente sobre o trabalho. A gente é muito unido como amigos, a gente gosta das pessoas. Então, a gente tenta até evitar um pouco. 3 anos que eu conhecia ele. Eu não sabia esse detalhe. Não sabia do trabalho dele, sabia dele, né? Sabia do Renan. E é um grupo, assim, muito seleto, né? No sentido de que é uma galera que se conhece há muito tempo, né? Eu conheço, por exemplo, a esposa dele há um pouco mais de tempo do que eu conheço ele. E assim acontece com todos os membros ali. É uma confraria, você tá entendendo? Sim. Porém, não somos idosos. Entendi. E daí, a gente sempre evita falar coisas de trabalho, porque, né, já é tão raro. Quer saber da vida, se encontrar e tudo mais. Daí ocorreu esse momento por conta de algumas garrafinhas de whiskinho. Algumas. Eu costumo falar whiskota, entendeu? Uma whiskotinha que a gente tomou. E daí eu tive que contar, e daí eu sei que deu um tempinho depois, eu já tava aqui dentro, entendeu? Não. Mentira, é que assim, eu ouvi isso, mas isso, entre ele contar e acontecer, teve todo o rolê da pandemia, foram 6 meses ali. Mas assim, lembra que eu comentei que a principal missão nossa aqui é encontrar pessoas? Eu olhei e falei assim, eu preciso dessa pessoa na minha vida, algum momento a gente vai se encaixar aqui. Essa coisa. E vai dar certo. Ah, não, 6 meses. Não, foi 1 ano e meio depois. Foi 1 ano e pouco. Foi 1 ano e meio depois. Isso foi em 2019. E aí eu olhei e falei assim, eu preciso dessa pessoa. Meu Deus, essa pessoa seria tudo no HU. Uma puta de uma gerência, né? Aí, enfim, ficou aquilo guardado. Eu lembro que eu gravei o seu áudio de você contando e mandei uma mensagem pro João, 2 da manhã. Falei assim, João, eu conheci uma pessoa que você tem que conhecer. Se bem que o João não tem muito hora, né? Então, devolvi o que ele faz comigo. Deu liberdade, toma de volta. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu fiz isso. E ok, né? Beleza, passou foi embora. Mas agora veio o pé cortado. Não, mas esse do pé cortado não tem necessidade alguma. Nossas pessoas em casa, por favor, não se assustem. Aquilo foi assim, uma questão pontual, você tá entendendo? Uma coisa assim que nunca se repetiu. Peraí, Câmera 2, por favor. Assim, foi uma coisinha que eu fui induzido a fazer aquele negócio. Não, me explica esse pé cortado. Você foi induzido a cortar o pé? Não, mais ou menos. Meu Deus do céu. Mas é que foi assim, a gente bebeu bastante, contei minha história de vida e tudo mais, cativei milhões de pessoas. Claro. Daí nisso, quando eu tava indo embora da casa dele... 1000 seguidores por causa de você. Exatamente. Daí quando eu tava saindo da casa dele, da esposa dele, eu desci, assim, mas extremamente embriagado, desci e na frente do prédio onde ele mora, tinha um carro, uma Porsche branca, estacionada na frente. E quando eu tava saindo daquelas portas de correr do prédio, quando tinha a portaria, e eu dei uma topada no pé, sei lá, acho que eu já tava descalço essa hora. Essa hora eu não respondo por mim mesmo. Não, é porque você morava ainda na frente de casa. Eu morava na quadra do lado. E daí eu cortei meu pé, tava descalço, eu cortei meu pé. É tão infeliz eu estar contando essa história que não faz sentido nenhum pro podcast. Mas eu vou continuar. E daí aconteceu. Eu tô extremamente envergonhado. Só que eu vou continuar e foda-se. E daí aconteceu que eu cortei meu pé. E daí um amigo meu, que é pior que todos nós aqui juntos, incluo você, viu, Ju, que tá por trás das câmeras, todos nós aqui juntos, ele virou com uma brilhante ideia falar no ouvido de um bêbado assim, você sabia que essa Porsche aí, ela abre com DNA? E eu com o pé cortado. Daí eu virei e falei assim, como assim? Eu falei assim, passa o pé cortado, passa o sangue na porta que ela vai abrir. E daí, assim... O resto vocês já sabem, né, pessoal? Eu esfreguei o meu pé ensanguentado na Porsche, jurando. E eu confesso, eu acreditei. Eu jurando que aquela carro ia abrir. E assim, só que essa história não tem... dono. Pois é, mas assim, sei lá, podia ser o DNA do raio que parte, entenda. Eu virei e falei assim... Eu só tô pensando numa coisa aqui. Essa história não se conecta com nada que a gente tá falando. Você fez um exposed terrível aqui, mas agora todos os nossos acompanhantes aqui vão saber dessa história, não é mesmo? E é isso, gente. Mas pula pra próxima. Tem mais perguntas? Sabe o que se conecta? Porque se demonstra
a espontaneidade sua do dia a dia. E o que aí fecha na adaptabilidade. Tô aqui nos itens. Ele tá tentando. Tá gastando francês imenso aqui. Adaptabilidade, obrigado. Meu Deus. Da pergunta do que precisa pra vir trabalhar com a gente. Sim. Isso é muito doido, porque eu acho que assim, é meio redundante, mas a gente ouve o tempo todo, né? Quantas pessoas... Eu acho que desde que eu entrei, embarcaram umas 500 pessoas aqui, né? Sim. Porque quando eu entrei, acho que tinha 600. Hoje em dia tem 1000, fora os que saíram, os que não sei o quê. Então entrou muita gente. E a gente ouve de todo mundo a mesma coisa. Para de fazer barulho no meu áudio. Desculpa. A gente ouve de todas as pessoas... Ó. Barulhinho da cerveja. Agora. Essa é pra você, pessoal. Aí. Oh, delícia. A gente ouve de todas as pessoas, nossa, o tempo aqui passa muito rápido. Nossa, eu tô aqui há 3 meses, parece que eu tô há 3 anos. Nossa, que muitas coisas acontecem. São anos de cachorro, né? Exatamente, E é muito doido isso, porque isso que você comentou de identificar as pessoas e tudo mais, eu hoje, quando eu tinha uma dúvida em março do ano passado, que foi quando eu entrei, de o que eu vou contribuir com esse negócio, porque o João, eu falei pra ele, quando eu entrei, que eles me mandaram a proposta, eu tive um meet com o João antes de entrar. Sim. E eu falei assim, cara, eu não sei o que eu posso contribuir com o seu negócio, mas eu vou contar pra você o que eu já fiz. E comecei, e contei minha história de vida. E ele falou assim, é isso, venha. E assim, mesmo aquele receio que eu tinha, né, no ano passado, de entrar não tendo domínio absolutamente nenhum daquilo que é o core do negócio, né? Turismo. Tecnologia. Assim, eu lido muito, na verdade, acabo lidando... A tecnologia, ela passa por mim, né? Mas eu acabo lidando em contatos com pessoas relacionadas à companhia aérea, a parceiro de hotelaria e tudo mais, que é uma coisa que também nunca fiz, mas principalmente com a nossa equipe, né, que cresceu 400% em um ano, é muito doido, porque hoje tudo faz sentido e eu consigo também ver esse lance de contribuição e falar assim, poxa, na questão de cuidar das equipes, né, e fazer com que as pessoas conversem, conectar as pessoas de uma forma que seja integrada e tudo mais, hoje faz muito sentido para mim. Então, assim, respondendo depois de 2 horas a sua pergunta, como a gente chegou no URB, no meu caso, como eu cheguei no URB, foi nessa conexão. E o casamento em si, ele aconteceu sem namoro, porque eu não tinha nenhuma relação de fato, né, de histórico de trabalho, mas foi muito interessante esse 1 ano de experiência, 1 ano e alguma coisa de experiência, do trabalho que a gente pôde fazer em relação a esse cuidado com as equipes, né? O time de operações, só para aproveitar para roubei o bastão da fala aqui, mas para falar um pouquinho do time, o time de operações ele cresceu muito, porque também a gente acabou reabsorvendo times que estavam em outras áreas, né, como em CX, por exemplo, que era o time de antigo back-office nacional, internacional, back-office especializado, trazendo para a OP dentro de uma premissa... Porque fazer mais sentido também, né? Da missão que a gente desenvolveu, que a princípio é de operar todos os pedidos, operar tudo aquilo que a companhia vender. Então não fazia sentido a gente ter ali uma operadora dentro de uma área e dentro do time de Customer Experience, uma área que também lide com uma operação, mas que não tem o mesmo direcionamento, que não tem a mesma informação. Então, esse trabalho feito em 1 ano, até entendo, a gente fez em um tempo rápido, porque a gente trouxe outros times, trouxe novas pessoas, eu não trouxe ninguém de fora do mercado, e não tô falando que isso é bom ou ruim, mas eu tô só falando o que aconteceu. Eu não trouxe ninguém do mercado, porque a gente justamente fez esse lance de desenvolver a liderança exemplar dentro do time. As pessoas que se destacavam dentro das suas áreas se tornaram líderes, acabaram adquirindo ali posições de confiança, de responsabilidade maior e tudo mais. E eu acho isso muito bacana, a exemplo daquilo que eu também vivi na minha vida profissional, digamos assim. Porque eu sempre tive bastante oportunidade por me desempenhar bem, então eu acho justo também... Você tá correndo atrás, né? Dar esse espaço um trabalho. Para tantas pessoas que hoje... Tem gente que trabalha na área de OP hoje que tá há mais tempo que o Renato, por exemplo, né? Sim. E são pessoas que hoje já estão em posição de liderança, que até então não se desenvolviam. Teve uma que entrou comigo, inclusive, a Antonella. Ela entrou comigo em CX. Ela era líder. atendente. E hoje ela é líder da... Nossa líder do time de revisão, né? Maravilhosa. E eu acredito que ela faz o trabalho muito bem, porque pelo que eu vejo aí...
Tá e é muito legal isso. Funcionando. Nem todo mundo nasce pra liderar e cuidar de pessoas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque todo mundo tem um espaço, né? Sim. Dá pra ser reaproveitado, dá pra ser alocado, diferenciado. Ontem eu tava vendo um podcast muito interessante que ele tava falando justamente, às vezes você é muito bom como gestor, mas como operador, às vezes você não vai ser tão legal. Sim. E a mesma coisa, você pode ser um ótimo desenvolvedor de uma certa coisa, mas de outra coisa você pode não funcionar tão bem. E tá tudo certo, só precisa se encaixar. Eu acho que vocês sendo diretor e head, como é que é essa gestão para vocês fazer tudo se encaixar? Porque você tá aqui há pouco tempo, vamos dizer assim, menos de 2 anos. Menos de 2 anos, mas aqui é 20 anos. Nesses 20 anos que você tem aqui, como é que foi encaixar isso tudo? Vocês dois, tipo, integrar essa galera toda, botar tecnologia no meio, fazer com que as pessoas se reorganizem, porque elas também têm que ser... Antigamente estava com um sistema e agora está com outro. Como é que elas vão lidar com isso daí? Como é que é esse olhar de gestores? Eu pelo menos assim, eu tento sempre, além do lance da liderança exemplar, né, que é aquela liderança que dá exemplo, a gente sempre busca uma liderança muito participativa também. Então, todos os colaboradores da nossa equipe, da área de operações, claro, quando a gente fala hoje de um headcount de 170 pessoas, fica difícil você lembrar o nome de um, você entender o histórico do outro e tudo mais, mas a gente sempre dá muito espaço para a galera entry level mesmo, os assistentes que entram no nosso time, de sugerirem, de estar à frente de processos, de participarem de reuniões com a gente e de fazer o negócio acontecer junto da gente, sempre ouvindo o lado da equipe, sabe? Eu acho que isso diz muito que essa participação que a gente dá, até mesmo de um resultado que a gente teve agora, de um NPS magnífico. O que é NPS, gente? O índice de satisfação, assim, dizendo em outras palavras, a nossa pesquisa de clima, onde se analisa o desenvolvimento da área de um modo geral e da percepção que os colaboradores têm em relação a vários índices, em relação a vários indicadores daquela área. Sim. Então, da liderança, de como ele se sente bem trabalhando dentro daquele time, dos processos e tudo mais. E a gente atingiu, assim, um histórico mesmo, um recorde em relação a outras pesquisas, em relação a outros departamentos também, do NPS de satisfação da nossa equipe em relação ao trabalho da área de operações, da liderança de operações, e eu acho que isso diz muito da possibilidade que a gente dá e que a gente tenta a todo momento exercitar, que todos os colaboradores tenham participação das nossas tomadas de decisão também. Não é só tipo, eu vou implementar um negócio agora e você vai ter que fazer. Não, assim, é óbvio que tem momentos de virada de chave que a gente vai se construindo, né? Eu fico muito pensando e trabalhando em conjunto, principalmente do time de produto e tecnologia também, porque eles são partes fundamentais de tudo que a gente faz. Sim. Mas o que o Rê falou, assim, de espaço, eu cansei de falar, uma pessoa que tem um mês de operação tá com problema, eu falo assim, vamos entrar na call, vamos conversar. Às vezes até a pessoa me olha assim, assustada. Tipo, assim, é agora? Sério? Você quer falar comigo? Mas, não, tá tudo bem, tipo, não é, tá fazendo errado, nada disso, vamos entender o processo junto. Mudou ontem e não deu tempo de comunicar ainda direito. Pessoal, vamos junto aqui, tá tudo certo. Errar faz parte da coisa e vai tá tudo bem. Tipo, até a gente afinar o processo, tem ali o seu tempo. Então, eu sempre quis deixar muito claro para as pessoas de participação disso e passei isso também, acho que acredito, para os líderes e para os coordenadores, que eles também têm essa inclusão hoje em dia e fazem isso, trabalham muito bem, né? Tem esse jogo de cintura do dia a dia da operação. E do outro lado, né, do lado de produto e tecnologia, eu sempre estimulo a todo mundo participar de tudo. Falo, vamos no review, é legal, vamos ouvir sobre o que estão propondo, tá funcionando ou não, fala direto para o PO, para PM, porque nada melhor do que eles ouvirem, né? Do que quais são as dores, as necessidades. Exato. As nossas dores, elas não tendem a ser iguais às dores do que o operador está sentindo operando um pacote para Orlando, por exemplo, né? Sim. Então, essas dificuldades trazem ali uma sensibilidade que talvez a gente, naquele momento, não consiga desenvolver ou ter, né? Então, por isso que dá muito espaço para as pessoas falarem, abre bastante esse canal, como o Rê comentou bem, de terem acesso e conversar, e isso vem muito de encontro também ao time de produto que está cada vez mais dentro, né, das nossas equipes, ouvindo,
coletando feedback, trabalhando em cima desses feedbacks também. Então isso é uma coisa que eu acho que é um ponto, assim, que a gente tem como... Tenta sempre exercer esse ponto positivo. Você já tá aqui há mais tempo, né? Então você viu essa diferença, essa mudança que tá tendo na parte não só do URB em si, mas da tecnologia, de fato, implementando nas áreas, né? Porque eu acredito que quando você entrou em 2014, por mais que você seja desenvolvedor e tal, tem toda essa parte de front-end aí, back-end, louco, essas coisas loucura aí de programador aí que eu não entendo, mudou justamente do que o Renan tá falando. Antes, vocês... Eu não sei como é que era, tipo... Vocês programavam, vocês criavam porque queriam? Ou vocês sempre olhavam para a pessoa que estava operando em si? Sempre deveria ter tido esse processo. Sim. Mas é muito difícil, porque não basta um lado querer. Tem que os dois quererem. Sim. Eu acho que essa é a maior diferença. Se eu fosse colocar uma coisa da minha gestão, do que eu pude agregar foi... Eu entendo o que eles estão propondo. Pessoal, vamos se abrir. Sim. Vamos participar. Na verdade, não só eu. Acho que o Roma também é um ótimo exemplo de um diretor que veio da área de tecnologia para uma área operacional do dia a dia. E também entrando nesse tema. Porque quando nós, como gestores ali, não entendemos o que é o papel do time de desenvolvimento, a gente acaba deixando eles de escanteio. Vira o tirador de pedido. E o que eu procuro com eles não é dar soluções. Eu tenho inúmeras soluções. Poderia resolver vários problemas de uma maneira que eu acredito que é certo, mas é o que eu acredito. E às vezes eles aparecem com soluções que eu nunca tinha pensado. Então o que eu tento sempre levar para a galera é problemas, sugestões de soluções, mas nunca impor uma visão do que eu acho que deve ser. Obviamente, às vezes o caminho que você está seguindo não funciona. E tá tudo bem. Mas errar também, ela traz parte da solução, né? Porque daí já é uma coisa que não tá funcionando, a gente não precisa tentar implementar. Né? Já filtra. Só que quando você se afasta do dia a dia da tecnologia, ou você vai tratar a tecnologia como um tirador de problemas, ou a tecnologia vai vir querer impor algo e não vai encaixar no seu dia a dia. Mas às vezes até encaixa, só que não tem uma conversa, um diálogo para explicar o que é aquilo. Então... É uma coisa que eu tento fazer ali o tempo todo. De explicar para as pessoas como a gente pode fazer essa interação. Sim. E procurar um próximo nível, né? Então, o tempo todo a gente está procurando uma maneira melhor de fazer o que a gente já está fazendo. Isso veio com muito... o concierge veio disso, né? Dessa parte, ou não? Também. Ele é parte de um plano que a gente já vinha se conversando. A verdade é que a gente tem até um nome que é o Projeto Desfazer, que ele é uma ideia no sentido de que a operação possa acontecer mais fluida, aproveitar o mercado a favor. E essa ideia já tem mais de 3 anos. Sim. Se a gente para e pensa. Agora que a gente está chegando no que é o que a gente tinha pensado no início. Então, a tecnologia... E nesses 3 anos as coisas também vão mudando, né? Sim, totalmente. As necessidades vão mudando. Exatamente. Né? A direção às vezes toma outra. Sim, hoje pacote a gente aqui bombando e tendo, mas no passado quando você até perguntou, Renato, o que aconteceu quando você entrou? Meu, hotel era o nosso principal. Era o forte, né? Era o forte, a gente queria fazer mais hotel, a gente queria dominar o mundo por hotel. E é importante hotel, é sim uma cadeia, um diferencial nosso muito grande. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente sempre teve um produto que é muito legal e a gente não entendi esse produto também. Eu acho que isso foi muito legal da pandemia, de mostrar o nosso produto para nós mesmos. Não só para o mercado, mas para nós mesmos foi tipo meu Deus. Olha só o que eu tô fazendo. E eu nem sabia que eu tô fazendo. Exatamente. E obviamente isso trouxe aí desafios enormes, né? No final eu tô aqui atendendo a parte desse desafio. Mas é muito incrível o que a gente faz. Se a gente pensar que a gente já fez 250 mil pessoas esse ano. A gente já fez isso tudo? Mentira, gente. Não. A gente tá em junho. E já fez isso tudo. Meu Deus. É muita gente viajando. Vocês ficam parando pra pensar nisso? Porque assim, quando eu entrei no URB, no embarque, foi justamente essa situação. A gente tá aqui pra realizar sonhos. Uma pessoa que não tem a possibilidade de estar viajando, que acha que férias é só pra quem tem muito dinheiro, poder pagar no boleto em 10 vezes, 6 vezes, 8 vezes, 28 vezes, pra ir pra
Orlando 999, vocês ficam pensando assim, cara, eu tô num objetivo muito louco e eu tô fazendo acontecer? É muito legal. A gente, quando começa a fazer olhar por esse número de formas diferentes, né? A gente começa a pirar, né? Meu Deus, hoje no aeroporto de Guarulhos tem X mil pessoas viajando com a gente. E Vocês param pra pensar assim? Mas a gente vê esses dados a todo momento. E é muito interessante porque, dado o ano passado que... Posso dar uma vírgula só? Meu filho, não é a todo momento. Eu acordo, meu primeiro e-mail, que sai às 8 da manhã, é todos os relatórios de tudo que rolou e de quem tá aonde. Mentira. Você é esse louco do número que fica vendo tudo. A gente tem que saber. Sim, porque claro. se dá um furacão em algum canto, tem gente pra responder. Sim. Desculpa, a vírgula. Não, mas eu até me perdi, mas eu vou lembrar. Vocês usam desses números, dos sonhos das pessoas? Esses números, eu acho que assim, a gente tem time que cuida... Eu não ia falar isso, mas vamos aproveitar. A gente tem time que cuida dos problemas que os clientes enfrentam em viagem, por exemplo. Então, quando você falou assim, olhar esse número de quantas pessoas tem por dia, é necessário até para definir uma escala pra gente, quantas pessoas precisam trabalhar um dia para oferecer um atendimento adequado para aquele momento. Mas quando a gente fala sobre volume, a gente acabou assumindo para o ano de 2022 uma demanda reprimida não só de impossibilidade de operação, porque até então vários destinos estavam com fronteiras fechadas e a gente não podia seguir com a operação daqueles pacotes, por exemplo, mas também a gente teve a questão daquela força que foi a que até então era a medida provisória, que se tornou uma lei de extensão de validade para 2022 para todos os clientes que tinham comprado durante a pandemia produtos com a gente. Então, é muito doido isso, porque o número esse ano, ele tá, assim, é um volume muito grande, nunca até então operado, o que justifica também o crescimento do headcount do time de operações. Não é nessa mesma proporção que a gente fazia antes. Hoje a gente tem uma capacidade operacional muito maior do que se tinha antes da pandemia e durante a pandemia, por exemplo, mas a gente tem um volume infinitamente maior, infinito não, né? Não é modo de dizer, mas muito maior do que a gente já fez historicamente. Então, é um desafio muito grande porque ainda tem o receio de determinadas pessoas, determinados viajantes em determinados destinos de se viajar esse ano, até mesmo por isso que tem a questão da extensão de validade para 2023 e tudo mais, mas pra gente foi um frio na barriga muito grande começar o ano, assim como tá sendo um frio na barriga muito grande agora, iniciar, que a gente já iniciou, mas foi muito grande iniciar a operação do segundo semestre, onde a gente tem uma concentração de volumetria em destinos específicos muito grande agora para o segundo semestre. Então, assim, é muito bom que cada vez mais a área de produtos, tecnologia, ela tá conversando e ela tá se relacionando às nossas necessidades para a gente operar todo esse volume que a gente tem hoje. E é muito bom também que a gente está com uma equipe reforçada e que aguentou o baque do primeiro semestre, está preparada para enfrentar esse segundo. Porque a gente está falando de 250... Seus maravilhosos! A gente está falando de 250 mil pessoas, né, operadas, mas a gente tem pelo menos um pouco mais do que essa quantidade para o segundo semestre. Então, o segundo semestre, em termos de volumetria, ele tende a ser maior. Né? Então, pra gente, pelo menos desde que eu entrei, cada semestre ou cada mês, sempre o desafio foi aumentando. Porque eu entrei em março do ano passado. Isso, aqui e daí no Urb tinha-se assim uma mesmo. ideia de que o segundo semestre, e realmente foi muito, um volume muito grande, Mas muito só concentrado, né? Mais pro final do ano, e agora tá só aumentando. Então, Isso é muito louco, né? Eu tô fazendo só um retrospecto aqui. Eu falei do número do café da manhã, né? Mas ano passado, a minha vida era olhar o índice de Covid e olhar o que a gente chama aqui internamente de controle de restrição / pandemia. Sim. Que eu ficava todo dia revisando tudo que estava acontecendo, né? E agora a gente passou para um outro nível do... Tá tudo aberto, melhor, agora, quase tudo aberto. Quase tudo, Quase tudo aberto. E como que a gente vai fazer esse destino que ainda não tá tão legal, ou fazer esse daqui pra operar. Porque assim, a malha aérea, ela voltou, mas ela não voltou. Não voltou, gente. Pelo que eu sei, não voltou tanto. Então, mas ela voltou tanto para destinos específicos, mas a capilaridade não voltou. Então, isso é um desafio muito grande, porque a gente tinha um planejamento, a gente tinha um entendimento, as próprias companhias trocam de ideia a cada 2 semanas. Então, é uma loucura. Ao mesmo tempo da gente ficar ali absorvendo isso
E pensando sobre tudo isso. E além desse olhar, eu só queria voltar, não querendo repetir o que eu falei do lance do cliente em viagem. Mas quando você traz uma comparação de que a gente tem de 2 a 3 mil pessoas viajando por dia com a gente, não tem alguém que vai ter algum problema para fazer um check-in, para fazer uma reserva e tudo mais. Então, na medida em que a gente se torna super eficiente, né? Os nossos problemas, eles tendem a aumentar também dessas questões, né? A dificuldade que o cliente vai ter lá no aeroporto, ou quando ele chegar. Porque nem todo mundo é igual, né? Às hotel, vezes a pessoa tem problema de documentação. A qualidade, né, do nível de serviço de atendimento. As companhias aéreas e hotéis, principalmente as companhias, mudaram de sistemas no meio desse negócio todo. Eu que sou de tecnologia, do setor de turismo, eu sofro para fazer check-in em algumas. Meu Deus. Porque eu sei que eu tenho que usar o meu nome de uma maneira X no site, isso vai habilitar o check-in no outro, eu consigo jogar pro aplicativo. Mas tipo assim, para uma pessoa que não sabia, às vezes precisava ligar pra gente pra conseguir comprar, pra fazer o check-in online, tipo... O que justifica tantos chamados também, e o que justifica também a pessoa, quando ela compra através de uma agência, ela entende que aquela responsabilidade é da agência. É da agência. E existe sim essa corresponsabilidade, mas ao mesmo tempo... quanto mais volume a gente tem ali de pessoas viajando com a gente, obviamente, mais vai aumentar não só a reclamação, mas as dúvidas também, Sim, né? Claro. Enfim, tudo que a gente tá passando é por conta também de volume, né? Agora, pra gente fechar, pra uma pessoa que tá querendo ir pra OP, porque tem muita gente que entra no URB, quer operar, quer ir pra essa parte. O que vocês acham que é essencial? Pode ser uma palavra, um curso? Eu acho assim, o time de operações, ele é formado por gente muito jovem, gente muito cheia de vida. E não falando que as pessoas de mais idade não podem entrar, mas só falando que, em sua grande maioria, são ali operadores de turismo, a galera fez turismo, mas não tem essa exigência, não tem esse skill que ele é previamente definido. A gente tem todos os treinamentos ali para as pessoas entenderem, aprenderem de todas as ferramentas, mas ao mesmo tempo, a gente, assim como recebe muitas pessoas da central, de CX de um modo geral, a gente também direciona e dá oportunidade para muitas pessoas de OP irem para outras áreas. Esse ano mesmo, a gente já teve colaboradores que foram para o jurídico, que foram para o comercial também, e isso é muito bacana. Então, assim, hoje, nesse momento, a gente está com 12 vagas, né, que estão ali em processo de contratação. Sério? Tem várias pessoas que já se inscreveram, e essas contratações serão todas internas, porque a gente dá bastante essa oportunidade para formar ali novos operadores em OP. Então, assim, tem que ter força de vontade, tem que querer. Eu só tava ouvindo aquela música, tem que ter disposição na minha cabeça. Tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Não trazendo que isso... Adaptabilidade, Exatamente. idade aqui. Bastante resiliência e tudo mais, mas é um desafio muito bacana e assim... Não sei. Eu já estou apaixonado, gente. Né? Então, Obrigada quem quiser, pelo venha. Papo. Fiquei muito feliz com o nosso papo. A gente já acabou, mas... Com certeza, extrapolei o tempo, Não, né? um pouquinho, mas tá tudo certo. E é isso, gente. It's all about people. Obrigado.